Bom dia, terceiro ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ainda falando sobre os anabolizantes, os tão sonhados músculos perfeitos, né? E hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre os efeitos colaterais dos anabolizantes. Como vocês podem observar nas imagens, nós temos aí acne, temos algumas lesões provocadas, tem a impotência sexual e tem algumas deformidades musculares. Mas a gente vai estudar um pouco detalhadamente. Temos aqui alguns exemplos de esteroides anabolizantes e vamos ver agora as consequências de acordo com a natureza da idade e sexo. Então, pessoal, para homens e adolescentes, o uso contínuo dos anabolizantes podem causar redução na produção de espermas, ou seja, pode causar a impotência sexual, dificuldade ou dor em urinar. Por quê? Porque algumas dessas substâncias, elas causam disfunções urinárias, alguns problemas. Algumas pessoas chegam a ter problemas seríssimos com os rins por causa do uso contínuo dos anabolizantes. Nós temos também a calvície, que seria a queda do cabelo, e o crescimento irreversível das mamas. Pode acontecer isso nos homens, que é chamado ginecomastia, viu? Esses são alguns dos efeitos colaterais. Nas mulheres, pessoal, existem o aparecimento de sinais masculinos. Por quê? Devido à utilização do hormônio sexual masculino, né? Um dos acometimentos é o engrossamento da voz, o crescimento excessivo de pelos no corpo. Pode acontecer a perca de cabelo e a diminuição dos seios, viu? E pode haver o aparecimento de pelos faciais, crescimento de barba, viu? Devido à utilização indevida desse hormônio para as mulheres. Em pré-adolescentes, adolescentes de ambos os sexos, o que pode acontecer? Finaliza prematuramente o crescimento, deixando com a estatura baixa para o resto de suas vidas. Ou seja, esse esteroide anabolizante, ele inibe o crescimento. A pessoa, ela para de produzir o hormônio do crescimento, e essa adolescente que está nessa fase de crescimento vai estancar de vez o crescimento, né? Em homens e mulheres de qualquer idade, existem, pessoal, o aparecimento de tumores, como câncer, principalmente no fígado. Vocês vão assistir hoje um vídeo que eu vou trazer para vocês, de alguns depoimentos de surgimento de algumas doenças. E o câncer no fígado é uma das que mais acontecem. Perturbação na coagulação do sangue, alteração no colesterol, viu? Pode haver a hipertensão, né? Que é o aumento da pressão arterial. Essa pessoa pode sofrer ataque cardíaco. Existe o aparecimento e o desenvolvimento de muita acne, oleosidade do cabelo, né? Além da acne, existe aí também a oleosidade no cabelo. E o aumento de agressividade, que pode manifestar-se em brigas, ou seja, alterações de humor, viu? Então, pessoal, esse é alguns dos efeitos colaterais que a gente pode citar, que vocês podem ver que são efeitos bastante graves, que, como podem analisar aí, a pessoa pode chegar a óbito devido a ataque cardíaco, a hipertensão
e alguns problemas que vão aparecer devido a esse uso contínuo desses anabolizantes. Um dos problemas também, que não foi citado aí, mas existe também a deformidade muscular. Às vezes, o músculo, ele cresce de forma irregular, saindo do seu padrão. Às vezes, ele fica tão enrijecido, tão duro, que ele não perde mais a sua consistência muscular. E a pessoa chega depois a perder peso por causa das consequências posteriores, e o músculo ele não diminui mais devido à sua enrijecidade. Ele fica tão duro que ele mantém aquela constância. Às vezes, isso vai depender bastante do tipo de anabolizante que está sendo utilizado, porque existem alguns anabolizantes, como eu já falei para vocês, que foram criados para tratamentos, e outros que são formas e substâncias que são piratas, vindo de outros lugares. Outros são substâncias para animais, viu? E aí, dependendo da substância que você esteja utilizando, talvez o que cresça no seu organismo seja a substância e não o músculo. E aí haja a controvérsia de você achar que o seu músculo está desenvolvendo, e o que está desenvolvendo na realidade nem é o músculo, é a substância que existe dentro do seu organismo, que será mais prejudicial ainda. Bom, e existe os efeitos sobre o comportamento e mente, né? Essas drogas, principalmente em altas doses, né? Geralmente a gente fala do uso contínuo dos anabolizantes. Eles aumentam a irritabilidade e a agressividade do indivíduo. Os usuários podem desenvolver outros comportamentos como euforia, aumento de energia, viu? Fica aquela pressão, alterações no humor, a bipolaridade, distração. Às vezes a pessoa se perde, se passa despercebida, não consegue se concentrar. O esquecimento, viu? Acontece confusão também. A pessoa às vezes fica com algumas confusões mentais, e pode surgir também, pessoal, depressão. Isso acontece bastante. Além da depressão, podem surgir outros problemas relacionados aos distúrbios alimentares que a gente já estudou anteriormente. Pode surgir a vigorexia, pode surgir a anorexia, pode surgir outras doenças que vão se agravando devido a essa utilização desses medicamentos que são tão prejudiciais à saúde do indivíduo. E o que acontece se uma pessoa for surpreendida usando anabolizantes? Por exemplo, você está utilizando anabolizante e você foi pego fazendo isso. O que pode acontecer? Essas drogas são medicamentos, como eu já falei para vocês, são drogas lícitas. Então, elas podem ser comercializadas. Às vezes, elas vêm de algumas fontes piratas de outros locais, outro tipo de produção que a gente não sabe, e aí no caso podem ser comprovadas como drogas ilícitas. Mas no caso da produção que a gente conhece, no caso que essas produções farmacêuticas, elas são consideradas drogas lícitas, são vendidas para alguns tratamentos médicos, como eu já falei para vocês, e só podem ser indicados com receitas médicas. Jamais um médico ele vai te medicar, indicar um medicamento anabolizante para o crescimento muscular. Jamais, viu? Esse tipo de indicação não existe. Só com processo medicamentoso que os esteroides anabolizantes são utilizados. Portanto, como não são drogas ilícitas no Brasil, elas podem ser comercializadas, né? Para utilizá-las, é necessário existir uma receita médica, como já falei,
Os que fazem uso delas para fins estéticos, ou seja, sem indicação médica, se forem pegos utilizando, podem sofrer consequências. Por isso, não faça essa utilização. O que acontece se uma pessoa for surpreendida levando um anabolizante para junto dos amigos ou vendendo para amigos? Nos dois casos, a pessoa estará infringindo os seguintes artigos do nosso Código Penal. Artigo 278, venda de substâncias nocivas à saúde, e artigo 282, falso exercício da medicina, viu? Então, se você encontrar por aí pessoas vendendo esses produtos em academias ou amigos te fazendo essa indicação, alguma coisa desse tipo, você pode fazer uma denúncia, porque você vai estar amparado por lei, porque a comercialização de forma indiscreta desses medicamentos, ela é proibida, viu? O importante não é se preocupar primeiramente com a forma física, e sim com a saúde, que foi que a gente já vem estudando desde os padrões de beleza, né? Qualquer pessoa pode se tornar um papai, ou pai, né? De verdade. Mas para isso, precisa de características como perseverança e disciplina, valores muito mais reais do que um remédio mágico. Então, pessoal, não vão sair por aí querendo tomar um espinafre e ficar fortão igual o papai, porque essas receitas, elas não existem. Esses remédios mágicos, eles não existem. Geralmente, eles fazem muito mal, né? O que pode haver é a complementação alimentar, que é feita através da suplementação alimentar. E essa suplementação alimentar, a gente vai estudar qual a diferença dos anabolizantes para a suplementação alimentar, que é totalmente diferente de um remédio mágico, viu? Então, fiquem atentos. Pratique exercício físico da melhor forma, porque assim você vai conseguir alcançar os seus objetivos com muita determinação, né? Então, pessoal, por hoje é só. Deixe seu comentário na aula com seu nome e com a sua turma, para eu poder identificar quem está fazendo o acompanhamento das aulas. Um beijo e até a próxima.